Canepa, fechando a semana, nós tivemos hoje a primeira reunião ministerial comandada por Lula com os respectivos ministros, equipe que compõe a esplanada dos ministérios desde o dia 1º de janeiro. O Márcio Rocha acompanhou, tem pra gente os detalhes, um resumão desta reunião, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer 2 viagens para estados do país ainda em janeiro, antes de fazer a primeira viagem internacional para a Argentina nos dias 23 e 24. Quem falou isso foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que confirmou essa agenda durante o balanço da primeira reunião ministerial comandada por Lula, mas não quis adiantar quais seriam esses estados. Rui Costa também afirmou que nas próximas 2 semanas a Casa Civil vai fazer levantamentos com todos os ministérios sobre quais serão as prioridades e que Lula quer fazer algum tipo de evento, como inaugurações, ou apresentar algum programa já nessas viagens a esses estados do país. Na primeira fala do evento, o presidente voltou a dizer em reconstruir o Brasil e quem fizer algo de errado no governo será demitido. A reunião interministerial, ministerial, durou cerca de 4 horas e serviu para Lula pedir uma boa relação do governo com o Congresso, mas admitiu que isso será uma tarefa árdua. Todos os 37 ministros da esplanada compareceram no evento e que é preciso receber cada parlamentar que procurar algum ministério e também prometeu conversar e trabalhar com todos no Congresso Nacional. Além de reconstruir o país, Lula disse que o objetivo é entregar um país melhor, civilizado e democrático e que, apesar das opiniões diferentes, todos precisam pensar igual. Ao falar da montagem do governo, Lula citou como exemplo a escolha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, representante do agronegócio, e também afirmou que a economia tem tudo para voltar a crescer com responsabilidade. Um abraço, até mais. Valeu, Márcio Rocha, conosco aqui direto de Brasília. Lana, quem falou, fez esse resumo como o Márcio destacou, foi o Rui Costa, o chefe da Casa Civil, falou pelo Lula e por todos os ministros, Ele foi o representante, já dando indicativo de que primeiro cuidado ao final dessa reunião ministerial era não ter ruídos, não deixar ruídos ou falas que pudessem ser contraditas, na sequência ali por um deslize de um ou outro ministro. Então foca no Rui Costa, joga a bola nele, que ele distribui para a imprensa o que o governo quer deixar claro com essa primeira reunião ministerial. O que principalmente destacou o Rui Costa nesse resumo que ele apresentou ao final da reunião ministerial foi justamente este pacote, esses encontros que ele terá com ministros a partir da Casa Civil. Ele vai receber projetos e fazer um levantamento de agendas prioritárias das pastas e traçar ali um norte do que o governo pretende para esse começo de gestão, justamente para dar andamento mais célere às ações mais fáceis de serem executadas. E com isso, acelerar, não ficar aquele passo de tartaruga no começo do governo, nos primeiros 100 dias. Vamos ouvir aqui um trechinho do Rui Costa. Iremos priorizar essas ações e, portanto, dar uma sequência já de atos concretos de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas na educação, como a retomada e entrega, ainda no primeiro trimestre, de escolas e creches que estão paralisadas. Como eu já havia anunciado, vamos hierarquizar pelo maior percentual de execução para o menor, para fazer com que consigamos fazer entregas o mais rápido possível. Em 2 semanas, tudo vai ser apresentado para o Lula, que aí vai bater o martelo. O que vai ser feito primeiro ou não pelo governo? O presidente Lula também falou durante o discurso, Cris. Deixa eu só voltar, para quem não acompanhou em vídeo, como é que foi o momento em que a gente acompanhou um trecho dessa reunião ministerial. Primeiro, ficou muito visível que Rui Costa vai ser o porta-voz do governo, como saiu apagando o incêndio ali de Carlos Lupe ao falar sobre a reforma previdenciária, dizendo, todo ministro tem direito de ter sua opinião pessoal, claro, liberdade de expressão, enfim, mas isso só passa a ser a opinião do governo quando é anunciado pelo presidente, que recebeu mais de 60 milhões de votos. Então, Rui Costa se coloca neste papel ali. Na abertura, o presidente Lula
fala sobre a importância do momento, cita de novo as obras paradas, as 14 mil obras paradas que vão ser consideradas prioridade do novo governo e fala especificamente da educação. Por isso é importante que Rui Costa volte ao assunto, porque imagino que isso vai estar na lista de prioridades. Depois, Lula fala sobre a farmácia popular e mais médicos, que são dois projetos dos governos petistas e que ficaram abandonados, que o Farmácia Popular teve o orçamento quase que levado a zero no último ano e que vão ser retomados segundo promessa do presidente. Que mais? Até o dia 24, ele espera que todos os ministros apresentem as suas equipes, né? Eles têm poder de indicar os nomes mais do alto escalão do Ministério. Claro que muita gente vai ser aproveitada ali dos concursados, enfim. E, na sequência, ele vai com um discurso que é mais um recado para os últimos dias, né? Com relação às polêmicas que têm surgido envolvendo ministros, né? Então, quem fizer errado, diz Lula, a pessoa será convidada a deixar o governo. Na sequência do discurso de Lula, teve uma fala do Alckmin, antes que Rui Costa assumisse o microfone. Então, acho que também é uma sinalização ali de que Alckmin vai ter voz. Tem 37 ministros numa mesa enorme e fala Lula, fala Alckmin e depois fala Rui Costa. Então, Alckmin falou de maneira muito breve que só fez referência ao fato de nunca ter visto, que ele disputou em quase 50 anos da política, nunca viu um cenário que todos eles estão descrevendo, que é o mesmo cenário apresentado pelo grupo de transição. Eles apontam um cenário meio de terra arrasada, de muito desmonte, de muito corte de recursos, de muitos programas abandonados, enfim. Esse é o cenário que está sendo pintado pela equipe que chega. E Alckmin agradece a confiança, fala que recebeu também um agradecimento no ponto de táxi, que ele passa de maneira corriqueiro ali, ele passa por esse ponto de táxi e recebeu um primeiro agradecimento pelo reajuste acima do valor da inflação do salário mínimo. E que já teve essa primeira conversa, diz que Lula seria o único a vencer essa eleição. E entregou o microfone. Pronto, passou a bola para o Rui Costa, que começou ali os trabalhos oficialmente. Agora, eles passam de um momento, Cris, que é um momento de acomodação, apresentação, indicação, e tem que começar a ação. Esse é o ponto-chave, é o ponto importante. Tem que superar as polêmicas, né? E tem que começar a apresentar soluções. Daqui a pouco vem carnaval. E se tudo correr bem, de novo, temos um calendário cheio, recheado de feriados esse ano, que é ótimo para o turismo, é ótimo para o comércio, mas que para as decisões em Brasília costuma tirar o pé do acelerador, costuma estragar o andor do doce, da coisa que está sendo negociada, da negociação que é interrompida no Congresso Nacional e, enfim, a gente sabe bem como é que é Brasília, né? Eles vão para suas bases eleitorais toda vez que tem feriado. Então, vamos ver como é que eles vão se dar nesses próximos dias, mas o clima foi bastante amistoso, cheio de recados nessa primeira reunião ministerial. Era bem aquilo que a gente estava falando aqui no Bastidores do Poder. É uma reunião para dizer, vamos alinhar, vamos arrumar aqui a casa, vamos acertar todo mundo o discurso e deixa que o Rui Costa fala, viu, gente? É isso.